Você está aqui por um motivo. Sente aquele a mais, uma busca que rituais vazios não preenchem. Nos segredos dos salmos, a verdade é a nossa bússola. Conheço a dor da religiosidade que prende, promessas ocas. Esse cansaço te persegue? Eu te vejo. E Deus também te vê, mais íntimo que qualquer doutrina. Sua alma anseia por uma fé que liberta, por uma oração que realmente alcança. Hoje, a Bíblia vai abrir seus olhos. Juntos, desvendaremos homens com uma fé inabalável, cujo destino Deus traçou antes do primeiro suspiro. Eles confrontaram o sistema. A história os fez gigantes. Essa verdade liberta seu propósito. Mas, e se sua liberdade estiver na vida de alguém que você menos espera? Prepare-se. A próxima história desenterrará segredos. Você já se perguntou se sua existência é mais que uma sequência de acasos? Se de algum lugar que você não vê, alguém te chamou, te escolheu, antes mesmo de você dar o primeiro suspiro? Essa é uma pergunta que a alma sussurra, mas que o sistema religioso muitas vezes abafa. Eles te fazem sentir que você precisa conquistar seu lugar, sua salvação, sua bênção. Mas e se Deus já tivesse tudo planejado lá no profundo do tempo, para certas vidas? Que peso essa verdade tira dos teus ombros? É uma luta antiga, essa de tentar merecer o que já foi dado. Você se cansa de correr atrás de uma aprovação que nunca chega, não é? A igreja muitas vezes te oferece um evangelho de esforço, de regras, de performance. Ela te prende numa armadilha. Se não fizer o suficiente, Deus não te ama, não te ouve. Mas a fé não é uma corrida de obstáculos. É um descanso. É a certeza de que há um amor que te precede, um chamado que não depende dos teus erros ou acertos. É um alívio, sim, mas também um confronto. Pense comigo. Como se sentiria alguém que ouve a voz do Eterno dizendo: "Antes que te formasse no ventre, te conheci"? Não é uma frase dita no púlpito, mas um eco direto do Criador, lá, nas páginas da Bíblia. Uma promessa para uma criança que ainda nem tinha um nome, nem sentia o cheiro do mundo. É uma verdade chocante, porque subverte tudo o que nos ensinaram sobre construir nosso destino. Você já imaginou o peso dessa revelação? Jeremias, um homem que sentiu a mão de Deus antes mesmo de ver o sol. Não um rei, não um sacerdote, mas um profeta para nações. Ele não se formou em nenhuma escola de profetas, entende? O diploma dele foi a escolha divina, uma marca profunda antes de qualquer mancha de pecado. Ele nasceu para uma missão, predestinado a quebrar, arrancar, destruir, mas também a edificar e plantar. Deus o conhecia, Deus o santificou. Essa intimidade, essa pré-existência no coração de Deus, não é privilégio de poucos. É um eco para todos. E você? Você acha que a sua vida é uma tela em branco que só você pode pintar? Ou você aceita que a obra-prima já tem um rascunho divino feito por Deus? Aqueles que se sentem perdidos, sem rumo, presos na religiosidade, são justamente os que mais precisam ouvir isso. A tua história não é um acidente. Teu vazio não é a ausência de Deus, mas talvez a ausência de verdade. Uma aplicação direta. A tua busca por propósito não é em vão. Jeremias não foi o único. Pelo contrário, ele faz parte de um seleto grupo. 5 homens cujas vidas nos mostram que a escolha divina é uma força que move montanhas, que redefine o possível. O que esses 5 homens bíblicos têm em comum, além de serem escolhidos antes de nascerem? Eles enfrentaram sistemas corruptos, líderes cegos e a incredulidade de seu próprio povo. Eles não foram poupados da dor, mas foram blindados por um propósito. A vida deles nos ensina que ser escolhido não te isenta da batalha, mas te garante a vitória, mesmo nas derrotas. Mas será que você está preparado para ver a diferença entre ser escolhido e ser manipulado? A verdade é uma espada que corta a ilusão. A próxima história vai revelar como essa escolha divina foi testada no deserto mais profundo. Como a fé resiste quando tudo parece desabar. Você já sentiu o peso do abandono, como se sua própria história fosse um erro?
Imagine nascer numa sentença de morte, jogado num rio, e depois ser criado no luxo de quem te oprimia. Que ironia do destino, não é? Ou seria a mão de Deus costurando um plano improvável? A religião te ensina a buscar um caminho reto, sem desvios. Mas a Bíblia mostra que os maiores propósitos nascem na contramão, em lugares que a lógica humana jamais alcançaria. A história de Moisés não começa no deserto, mas na água. Um bebê entregue à mercê das ondas, uma mãe entregando seu filho ao cuidado invisível do Criador. Mas foi no deserto que ele se tornou quem era. Fugitivo. Pastor. 40 anos. Um tempo que para a maioria seria desperdício, mas para o Eterno foi preparo. 40 anos observando o rebanho de outro homem, enquanto lá no fundo da alma, uma promessa antiga queimava. Uma promessa que ele talvez nem soubesse que era sua. É nesse deserto, sob um sol implacável, que a voz se manifesta, de uma sarça que queima, mas não se consome. Que tipo de convite é esse? Deus não o chamou para um púlpito florido, mas para a frente de batalha, para confrontar o poder mais temível da terra. Faraó. E Moisés, quem ele era? Um gago, um fugitivo, um homem que tinha medo. Você já se sentiu assim? Como se Deus te chamasse para algo grande, mas você só visse suas fraquezas? A oração dele não foi um pedido de glória, mas um clamor de "não sou capaz". Mas a escolha de Deus não depende da tua capacidade, depende da sua. Moisés foi eleito antes mesmo do seu choro na cesta de papiro. Um libertador, um líder. Sua vida, tecida para um propósito monumental, mesmo que ele mesmo duvidasse de cada passo. A religião te cobra um sim rápido, um sorriso de aceitação, mas o verdadeiro chamado de Deus respeita teu medo, tua hesitação. Ele te capacita mesmo que você se sinta o menor dos homens. É um alívio imenso, mas também um peso avassalador, não acha? A jornada de Moisés é um confronto direto com a religiosidade vazia de seu tempo. Faraó era um deus em seu próprio reino, exigindo adoração, prometendo falsas seguranças. O sistema religioso muitas vezes age da mesma forma. Aprisiona, promete o que não pode entregar, desvia o olhar da verdadeira libertação. Moisés não tinha retórica, nem exército. Ele tinha a voz de Deus e a fé inabalável de que quem o chamou também o sustentaria. Ele viu a mão de Deus rasgar um mar, viu comida cair do céu, mas também viu a rebeldia do povo, a ingratidão que te fere a alma. Ser escolhido por Deus não é viver numa redoma, é viver no fogo, é sentir a dor da multidão que você ama, mas que insiste em se prender. Moisés carregou um fardo que poucos homens suportariam. A sua vida foi uma demonstração do preço que se paga pela liberdade. Será que você está fugindo de um deserto que Deus preparou para te moldar? A próxima história vai revelar como outro homem, também escolhido antes de nascer, teve seu coração quebrado para se tornar um instrumento de Deus. Moisés nos mostrou que a escolha de Deus pode te levar ao deserto. Mas e se essa escolha, no lugar de te libertar, te levasse a um lugar de dor profunda, de ver o povo que você ama se desviar? Você já sentiu essa angústia? Essa de ver a cegueira de quem deveria enxergar a verdade? Moisés no deserto viu a dureza do povo. Mas Samuel, ele viu a falência de um sistema, a podridão da religião que se dizia de Deus. E isso dói na alma. Ele foi entregue a Deus antes mesmo de falar, antes mesmo de saber seu nome. Ana, sua mãe, fez uma oração desesperada, uma promessa em meio ao desespero. E o menino, a resposta a esse clamor, foi dado ao templo, ao serviço do Eterno. Imagina a dor de uma mãe que entrega seu filho, mas imagina a dor de um filho que vê os sacerdotes, aqueles que deveriam ser exemplos de fé, roubarem do sacrifício, deitarem-se com mulheres na porta da tenda. Um menino crescendo em meio à corrupção, vendo a podridão de perto. Onde estava a verdade de Deus ali? Samuel cresceu, e enquanto os filhos de Eli desonravam o templo, a voz de Deus começou a falar com ele, um menino. Deus não escolhe títulos,
Ele escolhe corações. Você já sentiu a repulsa pela hipocrisia, pela farsa que se esconde atrás de uma fachada de santidade? Samuel sentiu isso. Ele viu o contraste entre a voz santa de Deus e a voz vazia dos sacerdotes. Não era para ter sido assim. O povo de Deus estava perdendo seu caminho, seduzido pelas nações ao redor, pedindo um rei, como os outros povos. Um rei. Eles não queriam mais o governo de Deus. Queriam um homem, uma figura visível para governá-los. Samuel, o profeta, aquele que falava com Deus, ficou de coração partido. Ele viu o perigo, a armadilha, mas Deus disse: ouve a voz do povo. Não te tem rejeitado a ti, mas a mim. Que golpe! Ver a rejeição de Deus através da escolha humana, da preferência por um sistema, por um homem, em vez do verdadeiro soberano. Essa é a essência da religião institucionalizada, não é? Substituir Deus por rituais, por líderes, por uma estrutura. Samuel, com o coração em pedaços, ungiu Saul, um homem escolhido pela aparência, pela estatura, pelo que impressionava os olhos, não pela fé. E Saul falhou, desobedeceu, se deixou corromper pelo poder. Imagina a frustração de Samuel. O líder que ele ungiu, em quem ele depositou esperança, se desviando, se tornando aquilo que Deus mais abomina, um religioso sem coração. Essa foi a grande tristeza de Samuel, ver um escolhido se perder. A história de Samuel é um lembrete cruel. Ser escolhido não te garante a permanência no caminho, se o teu coração se desvia da voz de Deus. A fé inabalável é posta à prova não apenas nas adversidades externas, mas nas internas, nas falhas daqueles que nos rodeiam e nas nossas próprias. A rejeição de Saul foi um novo golpe no coração de Samuel. Mas, em meio a essa escuridão, uma nova luz começou a surgir. Um pastor de ovelhas, alguém que ninguém esperava. Quem seria esse novo escolhido e por que a sua escolha seria tão diferente, tão inesperada? Você lembra a dor de Samuel vendo Saul falhar? Aquele vazio de quem ungira um rei por imposição, não por escolha divina? Pois bem, a história de Deus nunca termina numa falha humana. Quando um capítulo parece se fechar, o Espírito Santo já está escrevendo o próximo, em letras que só a fé pode ler. E o novo personagem não seria encontrado nos palácios, nas escolas de profetas, nem nas aparências que tanto enganam o olho humano. Seria em um lugar que a religião despreza, no meio do nada, cuidando de ovelhas. Quantas vezes você se sentiu o último da fila, o esquecido, aquele que ninguém nota, que não tem títulos nem currículo que impressione o sistema? Davi era esse, o filho mais novo de Jessé, lá em Belém. Um garoto que passava seus dias sob o sol e as estrelas, com um cajado na mão e canções no coração. Enquanto seus irmãos, altos, fortes e cheios de pose militar, se apresentavam a Samuel com todo o orgulho, David estava lá, invisível aos olhos dos homens. O homem que Deus escolheu, desprezado pela própria família. Samuel, com a experiência amarga de Saul, estava pronto para ungir o irmão mais velho, Eliabe. Afinal, ele parecia o rei, alto, imponente. A religião nos ensina a olhar para fora, para o que é visível e impressionante. Mas a voz de Deus veio como um trovão, quebrando essa lógica. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Uma verdade que rasga a alma e nos liberta da tirania das aparências. Isso te liberta ou te confronta? Você já fez uma oração para que Deus te veja mesmo quando ninguém mais te nota? David não precisou pedir. Deus já o via. Via seu coração, sua coragem para enfrentar leões e ursos para proteger suas ovelhas, sua sensibilidade para compor salmos que falavam da grandeza de Deus. O que o mundo considerava insignificante, Deus chamou de tesouro. E Samuel, então, chama o pequeno David, vindo direto do campo, com cheiro de ovelha. O óleo da unção desceu sobre ele, ali, na frente dos irmãos que antes o desprezavam.
A partir daquele momento, a vida de David, escolhido antes mesmo de ter consciência, se torna um testemunho vivo de que a verdadeira realeza vem de dentro. A coroa não estava na cabeça dele, mas no seu coração, na sua fé inabalável. Ele não tinha exércitos nem armas polidas. Ele tinha um estilingue, 5 pedras e uma confiança cega no seu Criador. Essa não é uma história de conto de fadas. É uma história de guerra, de traição, de pecado. Mas é, acima de tudo, uma história de um coração que, apesar de tudo, buscava a Deus. Davi enfrentou o gigante Golias não por ser forte, mas por saber quem era o seu Deus. Ele não temeu as ameaças porque sabia que a vitória não dependia do tamanho do inimigo, mas do tamanho da fé que ele carregava. Ele se tornou rei, enfrentou perseguições, cometeu erros terríveis, mas nunca perdeu o senso de quem o escolheu. Sua vida é a prova de que ser escolhido por Deus não significa perfeição, mas um coração que se arrepende, que busca, que se entrega. Você já sentiu essa busca? A história de Davi desmascara a farsa de que Deus só usa os prontos, os perfeitos. Ele usa os dispostos, os quebrados, aqueles que o sistema joga de lado. Mas a jornada do rei Davi foi marcada por dores profundas e escolhas erradas. A religião te condena pelos teus erros, mas a verdade da Bíblia te convida ao arrependimento, à restauração. A próxima história vai nos levar a um lugar ainda mais sombrio, a um homem que nasceu para gritar no deserto, um eco da voz de Deus em um tempo de silêncio. Você já sentiu que o mundo está em um silêncio espiritual ensurdecedor? Que as vozes que deveriam trazer a verdade, na verdade, só nos confundem? Houve um tempo, uma era de escuridão profunda, onde a voz de Deus parecia ter se calado por 400 anos. Nenhuma profecia, nenhum milagre. A religião, essa, estava no auge, cheia de rituais, regras, líderes imponentes que caminhavam com ares de santidade. Mas por trás de toda essa pompa, o povo estava sedento, faminto. Você se identifica com essa sede? Eles construíram seus templos, seus dogmas, suas tradições, tão altos que a voz do Eterno não conseguia mais atravessar. Um sistema perfeito para controlar, para oprimir, para enriquecer às custas da fé alheia. E no meio desse deserto espiritual onde a oração parecia não passar do teto, um homem surge. Ele não veio de seminário, nem de escola de profetas. Ele veio do deserto, com roupas de pelo de camelo e um cinto de couro. Seu alimento? Gafanhotos e mel silvestre. Que visão é essa? João, o Batista, nascido de uma promessa de uma mãe estéril, escolhido por Deus antes mesmo de ver a luz do mundo. Mas a vida dele não foi de tapete vermelho. Foi de areia e sol, de solidão e de uma voz que não negociava. Ele não usava a linguagem polida dos fariseus, nem as sutilezas dos saduceus. Ele era direto, como um raio que corta a escuridão. Raça de víboras, ele gritava. Você consegue imaginar o impacto? Ninguém naqueles tempos ousaria confrontar os líderes religiosos daquela forma. A mensagem dele era simples, mas cortante. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não falava de prosperidade material, de rituais vazios ou de promessas de autoajuda. Ele falava de um retorno genuíno ao coração de Deus. A fé inabalável de João não estava nas suas palavras bonitas, mas na verdade que ele encarnava, na sua vida que era a própria mensagem. Ele não tinha medo de desagradar o sistema, porque sua única lealdade era ao céu. Ele sabia que estava ali para preparar o caminho para alguém maior, alguém que viria para batizar não com água, mas com fogo e com o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele seria a voz do que clama no deserto. Uma voz que você e eu precisamos ouvir hoje, quando tantas vozes nos tentam desviar da verdadeira essência do Evangelho. João confrontava aqueles que se diziam guias, mas que eram, na verdade, guias cegos, líderes religiosos que manipulavam o povo com uma religiosidade falsa. Mas por que um homem tão radical? Por que do deserto? Porque a verdade não pode ser domesticada pelos corredores dos templos.
Ela precisa rasgar o véu, precisa sacudir as estruturas. A missão de João não era fundar uma nova religião, mas apontar para aquele que viria para acabar com toda a religião e instaurar o reino. Sua vida foi um divisor de águas, um testemunho vivo de que Deus usa os improváveis para desmascarar os poderosos. E no final, ele, que clamou por justiça e verdade, foi silenciado por um rei fraco e uma dança insensata. A cabeça do profeta, entregue numa bandeja. Que fim trágico para um homem de Deus, não? Mas o seu grito, esse ecoa até hoje. Ele sabia que o sistema do homem, mesmo o religioso, sempre tentará silenciar a voz de Deus. Mas ele abriu o caminho, e quando a verdadeira luz finalmente apareceu, que contraste essa luz faria com toda a escuridão religiosa? Prepare-se, porque a chegada do Messias que João anunciou mudou tudo, inclusive sua percepção sobre quem é o verdadeiro anticristo disfarçado. Você ouviu a voz de João Batista ecoando no deserto, preparando o caminho. Mas, e quando a luz chegou, que tipo de luz era essa? Não era um rei em carros de guerra, nem um sacerdote em vestes de ouro. Era um carpinteiro da Galileia, um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. Que tipo de Messias é esse, que não se encaixa nas caixas que a religião tanto adora criar? Você já se sentiu assim, fora do padrão que os outros esperam de você? A chegada de Jesus, o Messias, foi o maior choque para o sistema religioso de todos os tempos. Os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, eles o esperavam, mas não o reconheceram. Por quê? Porque ele não veio para validar seus rituais vazios, suas tradições humanas, suas posições de poder. Ele veio para virar a mesa, para mostrar que Deus não habita em templos de pedra, mas em corações quebrados. Ele veio para preencher o vazio que nenhuma lei podia tocar. Que alívio é esse saber que você não precisa performar para ser amado? Ele andava com pecadores, tocava leprosos, comia com publicanos, a escória da sociedade, segundo os santos. Sua oração não era formal, era íntima, um clamor de filho ao Pai. Ele ensinava verdades que desinstalavam a fé fabricada, que desmascaravam a hipocrisia. A religião te oferece uma lista de faça e não faça. Jesus ofereceu um relacionamento, uma transformação de dentro para fora. Ele não veio trazer mais regras, mas o Espírito que dá vida às regras. Isso não é libertador? Os líderes religiosos o odiavam. Não por ele pregar contra Deus, mas por ele ser Deus manifestado em carne, desnudando a farsa deles. Ele os chamou de guias cegos, de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Essa é a essência do que chamamos de anticristo. Não necessariamente uma figura com chifres, mas um sistema, um espírito que se opõe à verdade de Cristo, usando o nome dele para enganar, para prender, para manipular a fé das pessoas. Jesus foi o homem mais escolhido de todos, antes da fundação do mundo. Sua vida inteira foi um testemunho do amor radical de Deus. Ele não tinha um reino terreno, mas o reino dele transformava corações. Ele não tinha exércitos, mas sua palavra tinha poder para acalmar tempestades e ressuscitar mortos. Sua fé inabalável não estava em uma doutrina, mas na sua completa entrega à vontade do Pai, custasse o que custasse. Você está disposto a pagar o preço dessa entrega? Sua morte na cruz não foi uma derrota, mas a maior vitória já vista. Rasgou o véu, quebrou as correntes da religião, abriu o caminho de volta para Deus. A Bíblia é clara. Você não precisa de intermediários humanos, de rituais complexos, de uma agenda religiosa para se conectar com o Criador. Você tem acesso direto, pela cruz, pelo sacrifício do escolhido de Deus. Mas, e se a mesma religião que crucificou o Messias hoje tentasse vendê-lo de uma forma que o mantém crucificado, longe de você? O Evangelho de Jesus não é sobre seguir uma instituição, mas sobre seguir a Ele. Não é sobre ter a Bíblia na mão, mas ter a palavra viva no coração. Mas o perigo é real. O mesmo espírito que cega os religiosos e os faz perseguir a verdade, continua ativo.
É crucial discernir a voz do verdadeiro pastor da voz do impostor. A próxima história vai nos mostrar como um homem, que foi o maior perseguidor da fé, foi transformado em seu maior defensor. Você já se viu tão certo de algo, tão convicto de estar fazendo a coisa certa, que acabou ferindo as pessoas mais próximas da verdade? Imagine a força dessa convicção. Aquele que veio depois de Jesus não foi um simples seguidor. Foi o maior inimigo de tudo que ele representava. Um homem que respirava ameaças, que caçava os discípulos, que acreditava com uma fé inabalável distorcida estar cumprindo a lei de Deus. Esse era Saulo de Tarso. Você se enxerga em algum pedaço dessa história, na sua certeza que te impede de ver? Ele não era um ignorante. Era um estudioso, um fariseu zeloso, treinado aos pés de Gamaliel. A Bíblia o descreve como um homem que estava sobremaneira enfurecido contra os seguidores do caminho. Para ele, o que aqueles cristãos faziam era uma heresia, uma afronta ao sistema judaico que ele tanto defendia. Ele pensava que, ao persegui-los, estava servindo a Deus. Que tragédia é essa, de um coração tão devoto, mas tão cego à verdadeira luz? A oração dele, talvez, fosse para ter mais força na perseguição. Sua missão o levou a Damasco, com cartas de autoridade para prender e arrastar homens e mulheres que ousavam seguir a Jesus. Ele era a personificação do zelo religioso sem amor. Ele era o sistema, a lei, a tradição. O anticristo não é apenas uma figura futura, mas um espírito que se manifesta na religiosidade que mata, que persegue a própria verdade, que usa o nome de Deus para oprimir. Saulo estava mergulhado nesse espírito sem saber. Que ironia, não acha? Mas então, no meio do caminho, sob um sol escaldante, uma luz rasgou o céu, mais forte que a do meio-dia. Não foi um flash rápido, mas um clarão que o derrubou do cavalo, que o cegou. E uma voz, a voz que ele tanto combatia, falou direto ao seu coração. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa pergunta não foi um julgamento, mas um convite, um choque. Ele perseguia homens e mulheres, mas estava, na verdade, perseguindo o próprio Cristo. 3 dias de cegueira, 3 dias de escuridão total, sem comer, sem beber. Não foi um castigo, mas uma purificação. Uma chance de ver, pela primeira vez, o que sua visão física e espiritual havia negligenciado. A fé dele, antes tão dogmática e agressiva, agora estava sendo quebrada, reconstruída pedaço por pedaço. Ele precisou ficar cego para enxergar a verdade. E você? O que precisa ser cegado em sua vida para que você veja o real? O encontro com Ananias, um dos hereges que ele caçava, foi a prova final. Escamas caíram dos seus olhos e ele pôde ver. Não mais o zeloso fariseu, mas um novo homem. Paulo. O maior perseguidor se tornou o maior pregador. Sua transformação não foi só uma mudança de nome, mas uma revolução no seu ser. Ele entendeu que a lei não podia salvar, que a religião aprisionava. Somente a graça de Jesus, que ele antes espezinhava, podia libertar. Ele, que antes buscava destruir a igreja, agora se tornaria seu maior apóstolo. Sua história é a prova viva de que não importa o quão longe você se desviou, o quão errado você estava, a luz de Deus pode te encontrar e te transformar. Ele que antes perseguia com fúria, agora amava com uma paixão ainda maior. Mas essa transformação não o isentou de sofrimentos. Na verdade, ela o mergulhou em um oceano de desafios ainda maiores. Ele seria perseguido, chicoteado, naufragado. Será que a mesma luz que te revela a verdade pode te cegar para o teu próprio passado? A vida de Paulo nos mostra que ser escolhido por Deus não é um passaporte para uma vida fácil, mas para uma jornada de serviço que desafia toda a lógica humana. A religião te condenaria por um passado como o dele, mas a graça te dá um novo começo. Mas qual o verdadeiro preço dessa nova vida? O que ele teve que abrir mão para abraçar essa nova fé inabalável? Chegamos ao fim desta jornada, e a pergunta que ecoa é: essas histórias de Jeremias, Moisés, Samuel, David e Paulo
São apenas contos antigos ou um espelho para a sua própria vida? Você viu como cada um deles, escolhido antes mesmo de nascer, enfrentou sistemas, dúvidas e a dor de um propósito que nem sempre foi fácil. A religião te promete um caminho de flores se você seguir as regras. Mas a Bíblia mostra que a verdadeira fé floresce nos desertos, nos corações partidos, nas quedas e nas restaurações. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoa com essa verdade, com a ideia de que sua vida não é um acaso, que há um designer, um criador, que já tinha um plano para você antes do seu primeiro respiro. Você se identificou com a solidão de Jeremias, a hesitação de Moisés, a tristeza de Samuel, o desprezo de David ou a cegueira de Saulo. Cada um deles, à sua maneira, nos revela que ser escolhido por Deus não significa a ausência de luta, mas a garantia de uma presença inabalável no meio dela. Eles não foram perfeitos. Falharam, caíram, duvidaram. Mas o que os fez grandes não foi a ausência de erro, mas a profundidade da sua fé inabalável e a capacidade de se levantar e seguir o chamado de Deus. Eles desmascararam a farsa de uma religião que tenta controlar, que te vende uma salvação por obras, que te afasta do relacionamento íntimo e transformador com o Pai. Eles provaram que o verdadeiro anticristo não é uma figura com chifres, mas qualquer sistema ou espírito que tenta roubar sua identidade e seu propósito em Cristo. Então qual é o seu chamado? Você está disposto a olhar para dentro, a silenciar o ruído do mundo e da religião, e a ouvir a voz daquele que te conhece pelo nome, desde antes da fundação do mundo? O que você faz com essa verdade? Deixará que ela se perca no esquecimento? Ou permitirá que ela reacenda a chama da sua própria jornada? A oração não é um ritual vazio, é um diálogo com aquele que te escolheu. Abrace a certeza de que sua vida tem um sentido profundo, que sua história já foi escrita nas estrelas pelo Criador. Mas lembre-se, ser escolhido não te exime da batalha, mas te dá a armadura. Não te tira da tempestade, mas te garante que você não afundará. Sua busca por clareza e inspiração não é em vão. Este vídeo é um convite para você olhar para a sua própria vida com os olhos de Deus, com os olhos da Bíblia, e descobrir que o seu destino pode ser mais grandioso do que você imagina, mais livre, mais real e completamente seu. Não espere mais. Dê o primeiro passo. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança e propósito. Comente abaixo qual dessas histórias mais tocou seu coração. E, o mais importante, comece a viver a verdade do seu próprio chamado. Sua vida não é um ensaio. É a obra-prima que Deus está escrevendo.